Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Guilherme Piotrowski, sou estudante de agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês este vídeo referente ao modelo e ajuste para estimar a infiltração da água no solo, com a equação de Kostyakov de 1932. Então, para começar, a infiltração é o nome dado pelo processo pelo qual a água atravessa a superfície do solo. Esse é um processo de grande importância prática agronômica, pois afeta diretamente o escoamento superficial, que é o componente do ciclo hidrológico responsável pelos processos de erosão e inundação. Então, partindo dessa informação, é que se dá sua importância para estimar a infiltração, e devido a essa sua importância foram desenvolvidos modelos matemáticos para estimar a infiltração, entre eles a equação de Kostyakov, que é um modelo empírico e usado principalmente para períodos curtos, comuns em precipitações de lâminas de água médias e pequenas. E uma das suas principais limitações é para períodos longos, pois conforme o tempo de filtração torna-se muito grande, a taxa de infiltração tende a zero. E essa tendência para zero é incorreta, pois a taxa deveria tender para um valor constante diferente de zero, correspondente à taxa de infiltração básica. Então aqui temos a equação de Kostyakov, que é infiltração acumulada, o I, o K e o A seriam constantes que dependem do solo, e o T seria o tempo de infiltração. E o K e o A, eles sempre variam de 0 a 1. E também, pela derivada da infiltração acumulada em relação ao tempo, podemos chegar na velocidade da infiltração. Através dessa equação, podemos calcular também a velocidade de infiltração média. E para isso, os coeficientes A e K, como eu já tinha nas outras fórmulas, podem ser determinados a partir do método gráfico ou método analítico. Então, para o método gráfico, plota-se os dados de infiltração e tempo em papel log-log e traça-se uma reta para melhor ajuste dos pontos. Então aqui a gente pode ver o K em relação ao tempo e o A seria a curvatura da declividade da reta, que seria essa parte aqui. E para o método analítico, então devido ao método somente aceitar equações lineares, então a equação inicial da infiltração ela é potencial, ela deve ser transformada para a equação linear. Para isso, aplique-se os logaritmos correspondentes à equação da infiltração acumulada. Então, ficando y igual a log de i e o a0 log de k. E sendo o a1 igual a a. Então, a equação ficaria y igual a a0 mais ai vezes x. Então, a partir desta fórmula acima, que nós chegamos, como eu faço para determinar o a0 e o ai? Então, existem essas fórmulas aplicado pelo método, onde são as somatórias, dividido por algumas outras somatórias de dados, que a gente vai fazer um exemplo logo à frente para ficar mais claro. Então, a partir dos valores de K e de A, a gente consegue determinar o A1 e o A. Então, no caso do A0, seria o log de K, que o K então fica igual a antilog de A0, e por fim o K fica igual a 10 elevado a A0. E o A1 é igual a A. Então a gente conseguiria chegar no K e no A, que é o que nos interessa para a determinação das fórmulas. Então, partindo para o exemplo prático, aqui a gente tem um ensaio de dados de infiltração realizado com o método do infiltrômetro de Anel, onde a gente já tem os dados todos disponíveis que foram coletados em campo. Então, para começo, a gente precisa determinar o N. Então, o N é o número de pares de pontos de teste de infiltração. Então, a gente começa pelo onde teve infiltração. E no caso do Excel, a gente pode selecionar todos os pontos e ele vai dar a contagem aqui. Então, no nosso caso, 22.
Então, aplicando a fórmula de A1, abrindo parênteses para o Excel entender, então a gente vai fazer N, que é 22, vezes o somatório de x e y, aqui embaixo, menos o somatório de x vezes o somatório de y. Opa, somatório de y. Então aqui a gente coloca em parênteses, divididos então por n, que é 22, vezes o somatório de x ao quadrado, que é essa coluna aqui, menos o somatório de xi elevado ao quadrado. Então coloca com os devidos parênteses para o Excel entender e chega-se ao resultado. Certo? Aqui no A0, aplicando essa forma, que é um pouquinho mais simples, a gente vai ter o somatório de y menos A1, que a gente já descobriu, vezes o somatório de x. Esse aqui. Tudo isso dividido por n, que no caso é 22. E vai dar também aí o resultado. Então, a gente já determinou o A1 e o A0. E como a gente viu nas fórmulas anteriores, A igual a A1, então hoje eu posso colocar esse mesmo resultado. E o K seria 10 elevado a A0. Então, 10 elevado a A0. Chegando neste resultado também. Então, a partir dos valores obtidos de K e A, a gente aí consegue aplicar na fórmula tanto de infiltração acumulada, como da velocidade de infiltração, como da velocidade média também de infiltração. Então, é claro que o K e o A vão depender aí dos dados coletados, dependendo do solo e das condições aí que foram coletados. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.